Agora, doutor Greco é um dos maiores gastrocirurgiões, endoscopista também. E eu acho que mais do que isso, ele é um médico extremamente humanizado. Então você busca olhar esse paciente de uma forma bem global, né, Edu? Boa tarde. Quer dizer, bom dia ainda, não chegou meio-dia. Olá, bom dia, Kátia. Bom dia, Tá no Danilo, meu centro amigo Ricó. Bom cirúrgico? dia Tudo a bem, doutor? todos. Que legal Você aí, está no centro Ricó. cirúrgico? Eu tô, eu tô aqui no hospital, aqui em São Caetano, da Faculdade de Medicina, né? Então hoje a gente é uma outra novidade aí, que é aquele nosso protocolo de endoscopia robótica. Então é endorrobótica. Então hoje a gente está com casos, estamos realizando os casos de tratamento de lesões por via endoscópica, porém com robô. Então uma novidade que em breve a gente pode abordar aí também, viu, Kátia? Vamos falar sim, porque quando a gente fala num trabalho de robô, as pessoas às vezes ficam com medo, né? E se der algum problema, é a minha vida que está ali, é para as pessoas Se entenderem, caiu o né? Wi-Fi, né? Se caiu o Wi-Fi, que nem o nosso está travando hoje o dia inteiro, né? O que que acontece? A grande vantagem é que você consegue tratar algumas lesões que antes você só cirurgicamente poderia conseguiria remover, e hoje com esse robô a gente tem mais precisão, mais qualidade, você consegue ser menos invasivo e tratar esses pacientes. Então, prazer estar com Que vocês legal. aqui, estamos trabalhando juntos aí, ó, sempre, viu? Sempre nosso prazer, viu? Agora, doutor Eduardo, quando a gente fala em refluxo, a gente fala de um problema que afeta tantas pessoas e que muita gente nem sente, nem sabe que tem refluxo, né? Temos um amigo aí, né? Nós ficamos amigos por causa desse tal desse refluxo. Tem um amigo na mesa aí que foi por Foi. causa do refluxo que nós queremos toda essa amizade aí. Então, né, Kátia, o Mas te falo refluxo que é, sumiu o extre- refluxo pra mim. Mas sumiu porque você maravilha, começou a né, fazer as Rico? Por coisas quê? certas. É. Comeu direitinho, perdeu peso, né? Tomou a medicação na hora certa, com a orientação médica, a quantidade certa, a dose certa, tratou e ó, tá zerado. Agora tá fininho, né? Tá Sofria, magrão, sofria muito. sofria Magrão, muito. Isso que não. acontece, né, Rico? Magrão, magrão, mas tá bem. Tá Então, o que bom. acontece, né, Kátia, aqui o refluxo, as pessoas, é muito ligado à alimentação e comportamento, isso que a gente vê. Então, depende muito da pessoa, porque o refluxo ele acontece a saída do ácido do nosso estômago aqui para o esôfago, para o tubo, né? E por que que isso acontece? Nós temos uma válvula entre o esôfago e o estômago, e às vezes pode ser uma frouxidão dessa válvula, pode ser uma hernia de hiato, pode ser alguma alteração, mas essa válvula ela não é um zíper que fica o tempo todo fechado. Então ela abre e fecha, ela contrai, abre e fecha, e aí você controla o ácido. Então um pouquinho de refluxo sempre escapa, então é o que a gente fala, todo mundo tem refluxo. Sendo orientado, dieta, né, comportamento, igual o nosso amigo Ricó, fez os exames necessários, você cuida de praticamente 75% das pessoas, mas tem 25% de pessoas que mesmo fazendo tudo direitinho, mesmo mudando os hábitos, continuam tendo sintomas. É aí que a gente tem que investigar e não pode ficar o que você sempre preza, né? Ó, toma o remedinho da vizinha, come aquilo que acha que vai ser legal. Aí a gente precisa investigar, porque investigando descobrimos algumas doenças e aí tem hoje tratamentos e novidades para o pessoal. Olha, a Clarice Fátima, ela mandou no nosso YouTube o seguinte, ó, minha filha tinha muito refluxo. A gente tinha que colocar um calço no pé da cama para levantar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar, quer dizer, no pé da cama não, né? No topo da cama. A gente tem que ficar atento porque não é só a gente tentar levantar o paciente sem mudar absolutamente nenhum hábito dele, ou ver o que causa esse refluxo, né, doutor Eduardo? Isso, então, o primeiro passo importante é isso, a avaliação médica. Para o refluxo, a gente faz 3 exames básicos, né, que é o que você disse agora. Como é que nós vamos descobrir? Endoscopia, manometria, que é o exame que vai estudar o esôfago, e a pH-metria, que vai estudar a acidez gástrica. Com isso na mão, o primeiro passo é o que você disse. A alimentação, as orientações e mudar esse comportamento. Não adianta só elevar a cabeceira da cama, já foi comprovado que isso ajuda. Ou usar aqueles travesseiros, né, Kátia, anti-refluxo mesmo. Eu falo para o paciente assim, não põe 10 travesseiros, porque além de refluxo, você vai acordar com torcicolo. Sim, é Então, assim, verdade, é. é Todo aquele, torto, né? é aquele todo torto. Então, é o travesseiro anti-refluxo mesmo, ou a cabeceira elevada. Agora, não adianta você jantar às 11 horas da noite, comer gordura, comer fritura, beber vinho, tomar café, vai ter refluxo, entendeu? Então, a alimentação, a dieta, a gente tem que tomar cuidado e evitar comer muito tarde.
Mas a gente vê também o quanto que muitas vezes. Eu falei que tem gente que não sabe que tem refluxo, porque a gente acha que o refluxo é quando você sente aquele ácido vindo na garganta e corroendo. Eu posso ter refluxo sem sentir esse incômodo tão forte, quer dizer, um refluxo mais fraco, mas que ao mesmo tempo vai prejudicar o meu esôfago? Você pode estar tendo um escape, um refluxo menor, que você não está percebendo tanto alguns sintomas. Você pode ter o refluxo se manifestando, né, Kátia? Tem gente que tem. Você sabe, você passou uma fase rouquidão, dor de garganta, a Sim. pessoa perde ali a voz, né? Tem aquele pigarrinho o tempo todo. Tem pessoas que fazem sinusites de repetição e ela não percebe, eu não sinto voltar ao ácido, doutor, mas eu estou desconfortável, né? E tem até aquele quadro mais grave que a pessoa vai no pronto-socorro achando que está infartando. Porque a dor no peito Sim. é tão forte que ele simula infarto, refluxo. Então, é uma doença muito séria e que aí a gente tem hoje uma gama de coisas para tratar, para ajudar esse pessoal. É normal a gente ver crianças com refluxo também ou não? Legal, legal, Katia, você perguntar. Quando é muito bebezinho, porque isso a gente procura muito a gente, né, no Instagram e lá no consultório. Então, Uhum. quando é muito pequenininho, ainda é bom a gente passar isso para as mães, não tem que ter desespero, porque existe ainda uma incoordenação da parte neurológica, ali, da movimentação do esôfago. Por isso que todo bebezinho, ele é regurgitador, né? A gente fala, ó, terminou de mamar, dá aquele tapinha nas costas, porque vai voltar o leite. Isso não é um refluxo, isso é algo normal do bebezinho. A partir de uma idade, né, de você já ter 1, 2 anos, já está com essa formação. 5 anos, 6 anos. E o que a gente começa a identificar hoje é adolescente com refluxo, mas aí é por uma outra situação que é a obesidade, né? Então, a obesidade infantil no Brasil é uma coisa muito grande, alarmante também, pelos hábitos alimentares. E a gente está tendo, que não existia no passado, adolescentes com queixa de refluxo, mas geralmente associado à obesidade. Então, aí falando de obesidade, a gente tem que sempre ficar muito atento, porque hoje em dia as pessoas acham que toda vez que a gente fala em excesso de peso, a gente está falando da parte estética, de beleza. E a gente fala de saúde mesmo. O excesso de peso não traz benefício nenhum para a vida da pessoa. Quanto menos para uma criança e para um adolescente, porque ali você já vai ter não só os hábitos errados, mas o próprio corpo se acostumando a uma quantidade grande de peso e de gordura. É difícil, hoje em dia, mais do que nunca, você conseguir mostrar para esse paciente o porquê que o emagrecer é importante para a saúde, doutor, e não só para a beleza, como muita gente fica enfocando nisso. Sim, exatamente. Isso é um grande trabalho, porque assim, a gente fez pesquisa aí, apenas 1% das pessoas procuram um médico para tratar de obesidade. Eles acham que, né, Sim. tô gordinho, mas eu tô legal, daqui a pouco eu vou melhorar. Então a gente precisa passar esse recado que a obesidade é uma doença que tem jeito de você tratar. Você nunca vai curar, a pessoa vai ter que se controlar pro resto da vida. E esse foco, que é o infanto-juvenil, né, porque ele começa a ter bullying na escola, aí a gente está vendo adolescentes com depressão. A gente vê que 75% de um adolescente, 75%, né, dos adolescentes que estão obesos serão obesos no futuro. Então a gente precisa trabalhar esse lado que não é só a roupa que entra, estou me sentindo mais, né, mais elegante, não é só isso, né, Katia? Gordura no fígado, hoje a gente está vendo cirrose por excesso de gordura no fígado, a gente vê problemas de joelho, problema na coluna, problema cardíaco e o refluxo que você está abordando aqui, que muitos pacientes, você faz ele baixar um pouquinho o peso, resolvemos a situação. E por que, que a obesidade atrapalha e pode causar o refluxo? Quer dizer, é a compressão mesmo que você acaba tendo, a pressão no estômago ou não? Ou a escolha errada da comida? Soma-se as duas coisas, né? Então a pessoa As se duas? alimentando mal, vai comer excesso de fritura, muito refrigerante, né? Então esse erro alimentar piora e o fator mais importante realmente é o que você disse, é o aumento da pressão do abdômen. É igual a gente sempre compara, para a pessoa entender bem, gravidez, né? Toda Uhum. grávida no final da gestação começa a ter refluxo. Por quê? O nenê vai crescendo, a barriga lá fica com uma pressão grandona, e aí isso empurra o estômago, empurra o ácido que volta para o esôfago. Então, na obesidade acontece a mesma coisa, é por uma situação de diferença de pressão. Então, a obesidade é por essa situação que você disse mesmo, Katia. Mas o estresse pode causar também refluxo? Sim, não existe o que, pessoal, a gente escuta muito, né? Tem o gastrite nervosa, meu médico falou que não é que existe uma patologia que o nervosismo vai machucar, mas quando a pessoa está estressada, ela faz o quê? Ela se alimenta mal, ela Uhum. dorme mal, ela pula a refeição. Então você vê essas pessoas que são extremamente ansiosas, que são extremamente, né, que estão desregradas, que estão com alguma dificuldade,
ela vai ter uma hiperacidez e ela vai se alimentar ruim, ela vai dormir mal, o que vai acontecer? Refluxo. Então, quer dizer, quando a gente fala em refluxo, a gente tem que fazer, como você disse, os exames todos para a gente ter certeza do que, como está o nosso corpo, mas a gente também se autoanalisar. Por exemplo, o Rodrigo já aprendeu que macarrão com molho vermelho à noite, para ele não dá. Para mim não tem problema, mas eu não posso comer muito açúcar. Se eu como açúcar e refrigerante à noite, isso para mim começa a dar aquela ardidinha. Ontem mesmo a gente comeu pizza, mas às 7 da noite. Se eu Era comer às cedo. 9, ferrou. Isso, Já era. Então, boa, é a isso aí, gente se isso aí. readequar, né? Exatamente, então é exatamente isso, é você ter de 2 a 3 horas você janta, né? É sempre ideal, é um bom café da manhã, um bom almoço e o jantar sempre o mais leve. Ah, mas eu vou comer uma pizza? Tudo bem, você come às 7 da noite para dormir às 10, 11 horas. E as pessoas têm que entender isso, né? Cada organismo é um comportamento. Então não adianta. Tem pessoas que não podem comer pimentão de jeito nenhum, tem outras que comem pimentão e não muda Sim. nada. Então, assim, não adianta querer forçar o que você já aprendeu. Então o Ricó não vai mais lá comer o molho vermelho dele para sofrer durante a noite. Então é mexer com esse comportamento. Alinhando isso, tudo bem. Agora tem pessoas que mesmo fazendo tudo bonitinho, né, Kátia? Aí continuam com refluxo, aí esses precisam fazer mais exames e investigar para a gente poder tratar. Agora, aqueles antiácidos, aquelas pastilhas, você está com refluxo, vou pegar lá minha pastilha, que ela ajuda. Ela ajuda de verdade ou ela dá uma mascarada no que está acontecendo? Posso dar uma complementar? E ela pode, na verdade, trazer complicações. Uma complementada em cima da pergunta da Cida. Ela perguntou se água com gás e o refrigerante à base de colas também é indicado quando se está com azia. Tomar refrigerante quando você está com azia? É a pergunta dela, né? Não, Água de jeito com gás, nenhum, né? Cida. Não, Porque tem Cida, gente que faz, ruim, viu? Tô com uma azia danada, tomar uma... Mas sabe o que uma acontece? coca. É que a gente acha que tem refrigerante que desentope até pia, então a gente pode tomar porque é milagroso, resolve tudo, não é bem por aí, né? Desentope porque ele vem já carregando, né? Tudo que é coisa do aí, ácido, Kátia. né? Mas não pode, essa situação... Não. Porque assim, o que o Ricardo está passando, né? Água com gás, o refrigerante, às vezes eu vou tomar um copão de leite gelado, você tem uma sensação imediata de melhora. Só que depois o gás vai estufar mais a barriga, aí depois produzir, o refrigerante vai produzir mais ácido e aí a pessoa vai ter aquela volta, vem um dragão com tudo ali, né? É a mesma coisa da pastilha. Piora, né? Precisa tomar cuidado, porque assim, ela alivia, ela vai ajudar no momento inicial, só que o mais preocupante, cara, é que você falou, mascarou, porque a pessoa tá chupando a pastilha porque alguém indicou lá. Se você está num tratamento com o remédio certinho, sabe o grau do seu refluxo, sabe o grau da inflamação do esôfago, a gente indica, a gente prescreve pastilha em alguns horários e por um período. O duro é que a gente vê pessoas que estão a vida inteira chupando pastilha antiácida e está mascarando, às vezes, uma lesão, uma úlcera, até mesmo um câncer, né? Porque o problema é que o refluxo, não é que a pessoa que está com refluxo hoje vai ficar desesperada achando que está com câncer, mas se não tratar, depois de 10, 12, 15 anos, a gente pode ter surpresas aí, por isso não mascarar. E os sintomas, de uma forma geral, do refluxo são mais ou menos os mesmos ou não? De uma pessoa para outra? Isso, então. O mais comum é o que você disse, a pessoa tem a sensação de voltar, né? De que está sentindo que o ácido volta pelo peito, né? Aquela queimação, um ardor, principalmente depois de algum tipo de alimentação. Então, o mais comum é a dor e essa volta do líquido. Mas você tem esses sintomas extra que a pessoa às vezes está procurando uma tosse crônica, uma dor de garganta, pigarro. São algumas situações, de uma travadinha, outra dor de garganta, né, Katia? Então, dor de garganta, rouquidão, pigarro, essa dor no peito. Então você precisa, tem algum sintoma, procurar o médico para a gente diagnosticar certinho. Tem pergunta chegando já aí, Danilo? Opa, tem sim, Kátia, vamos lá. Olá, Danilo. Kátia, fala aqui de Santos, do canal 1, meu nome é Francisco. Uma vez me deu refluxo, aí eu achei que eu estava infartando, né? Fechou minha respiração, né? Depois descobri que não era infarto, não era refluxo. É perigoso, conta para o médico. De vez em quando, do nada, me dá esse refluxo. Um beijo para você, Francisco. Sim. Então foi o que o doutor Eduardo falou. Muita gente vai para o hospital achando que é um ataque cardíaco, né, doutor Eduardo? Sim, exatamente. E esses níveis de pessoas que têm essas dores muito intensas, eles já não é só questão comportamental, né, Kátia? Ou ele vai ter uma hérnia de hiato grande, ou ele vai ter uma frouxidão da musculatura do esôfago, do esfíncter mais frouxo.
Então, são pacientes que a gente precisa investigar melhor, porque são sintomas muito exacerbados, né? Então, a pessoa tem sinusite, o pigarro o tempo todo. Então, além dessas outras medidas, a gente vai ter que tratá-lo ou com medicação, ou por endoscopia, ou por cirurgia. Aí, é claro, investigar e tratar de forma adequada esse paciente. Mas ele já precisa procurar, porque essa dor torácica indica alguma alteração maior. E que se vai e volta, né? Quer dizer, não foi um caso isolado. Ela retorna de vez em quando, aí pode ser complicado, né? Que o Ricol comentou, né? Ontem à noite a gente comeu, exagerou, passei mal, mas, né, domingo tudo bem, segunda-feira acabou. Legal, mas ele não, ele está tendo todo o tempo essa dor torácica de repetição. Então, alguma coisa ele tem ali que precisa ser tratado de uma forma diferente, não só com orientações, né? Vamos ter que investigar e tratar de uma outra maneira. E existe tratamento para isso, claro. Então, Francisco, vai buscar uma ajuda médica, né? Diga, Danilo. Não, desculpa, a Ana Cristina mandou aqui pelo nosso WhatsApp em texto. Pergunte, por favor, ao doutor quais são os alimentos, então, apropriados para a noite, se isso depende de pessoa para pessoa, e se você tiver que comer mais tarde, tá numa formatura, tá num casamento, tá numa festa, o que você deve comer, e para o doutor também detalhar sobre o leite, que ele deu uma pincelada aí, falou sobre o leite gelado, então ela quer uma explicação detalhada aí sobre o leite. Isso, da alimentação, né, passando para o pessoal, o que a gente fala é sempre isso, a alimentação noturna é evitar o que são os vilões do refluxo aí, que é café, a bebida alcoólica, o chocolate, porque eles vão atuar inibindo a ação da musculatura ali, você vai ter excesso de frituras, excesso de refrigerante. Então, essas alimentações são as que a gente pede para evitar. Então, à noite, é geralmente uma comida mais leve, né? Você não vai comer uma costela de porco, uma costela de boi à noite. Você vai comer um grelhado, um peixe, um frango, vai tomar uma sopa, vai tomar um suco, um macarrãozinho. Então, uma coisa mais leve, tá? É sempre procurar essa alimentação bem mais saudável. E em relação ao leite, é isso. O leite, ele é uma proteína, então ele é líquido, mas é uma proteína, então ele vai ter uma digestão mais demorada. Então, também tomar cuidado com o excesso de leite. E o que as pessoas, a gente escuta muito no consultório, é que o leite dá uma sensação de alívio. Então, quando a pessoa está com a queimação, porque ele vai dar uma neutralizada naquela acidez. Porém, você é igual uma churrasqueira lá, uma brasa, que você tem o ácido e joga um pouquinho de água em cima. É isso, você tem o ácido do estômago e joga o leite em cima, mas o ácido continua lá, produz mais, vem uma baita queimação. Então, também cuidado com esse hábito de achar que o leite vai resolver o seu refluxo. E ela perguntou da festa, né? Na festa, numa festinha que ela vá, o que comer? Quer dizer, nesses casos mais extremos, é tentar comer um pouco antes aquelas frituras, aquelas coisinhas gostosas de festas? É o que a gente orienta, né, Katia? Se a pessoa não tem nenhuma doença, mas convive com refluxo, assim, você vai ter um evento, você vai ter uma festa, então, sob orientação do seu médico, você já pode tomar um remédio preventivamente, né? Você pode tomar um inibidor de bomba de prótons, do tipo, né, o omeprazol, que a gente fala, sempre com a prescrição médica. Eu vou ter uma formatura à noite. Então, primeira coisa, durante o dia, bastante hidratação, se cuida, né? Já faz uma refeição bem legalzinha para você chegar com o estômago bonitinho para aguentar tudo que você vai se divertir. E aí você toma uma medicação já protetora gástrica para ajudar a combater essa acidez. E no dia seguinte, bastante hidratação, comer bem, se precisar toma o remédio de novo, mas isso sempre com orientação, né? Não pode só ficar tomando a medicação. Se a dor persistir, aí fazer exames. Agora e outra coisa, uma dica para festa também que eu uso. Se você vai comer numa festa, depois não fica sentado batendo papo, conversa em pé que vai andando, dá uma andadinha. conversa com outro que vai ajudando. Agora tem uma pergunta aqui eu sou meio paranoico com essas coisas. Por que assim, você não vem aqui pra você aparecer? Todo mundo fica perguntando por que ele não tá aqui pra aparecer. Mas, gente, é ele que não tá querendo, não sou eu que não tô deixando, entendeu, Danilo? Acho que ele não fez a barba, né, cara? Acho que ele não fez a barba. Ele não fez, mas tudo bem. Mas a pergunta a gente falou, às vezes as pessoas vão pro hospital achando que tá tendo um infarto. Como eu sei que eu não estou tendo um infarto, porque eu sou bem doido com essas coisas, e eu tô com o refluxo mesmo atacado. Você fica sufocado com o refluxo. Então, mas disseram que o infarto você sente qual é a diferença? De dor. Sim, A pessoa se assusta, viu, Ricó? Porque vem uma dor no peito aguda e ela assusta. Então ela chega no pronto-socorro, o pessoal põe ele lá no protocolo de dor torácica, aí você faz exame cardiológico, eletrocardiograma, etc., exame de sangue e vê que não tem absolutamente nada. E aí você ensina essa pessoa. A dor do infarto ela é uma dor extremamente forte, é muito mais aguda, muito mais intensa. Ela geralmente, né, vem com formigamento das mãos,
vem com uma náusea importante, sudorese, né? A pessoa começa a transpirar, cai a pressão. Então, o infarto é algo extremamente mais agudo e assustador. A pessoa, depois que ela tem 1 ou 2 episódiozinhos ali do refluxo, ela aprende o que é aquela dor. Então, é importante entender isso, tá? Ela simula o infarto, mas o infarto dói para valer, é diferente. Olha, a Margarida Alves diz o seguinte, doutor Eduardo. O meu médico pediu para eu evitar comer pão, farinha faz mal e jantar 2 horas antes de dormir. Ela pergunta se isso é correto. Isso, exatamente, né? Então, sempre o jantar de 2 a 3 horas antes vai ser ideal. E tomar cuidado com o excesso de carboidratos, né? Da farinha branca que a gente fala, né? Então, a massa integral vai ser sempre ter uma digestão mais fácil. A forma de quebrar as partículas lá no seu estômago vai ser melhor. Então, essa dica é legal de ser seguida sim. Mais uma pergunta aí, Danilo? Opa, tá chovendo mensagem aqui pro doutor, vamos lá. Tá mesmo? A bebida alcoólica. Bom dia, Kátia, tudo bem? Bom dia, meus queridos da Rádio Bandeirantes. Canhão e audiência, hein? Que programa, hein? Kátia, é o seguinte, eu tenho um problema também gastro, né? E eu queria saber do doutor aí, eu compro sempre aquele hidróxido de alumínio. Eu queria saber do doutor se é uma boa ficar tomando ou se é bom cortar também. Mas eu só tomo quando ataca, viu? Então, é pena que ele não falou o nome dele, né, Danilo? Tem o nome dele, Gi? Ele toma hidróxido de alumínio, doutor Eduardo. É bom, ele falou que só toma quando ataca mesmo. Alex. O Alex toma o hidróxido de alumínio só quando ataca o refluxo, se isso tem algum problema ou não. Isso, então, isso aí são aqueles xaropes, né? Em vez de ser a pastilha, é um xaropinho que ele está tomando. Então, é aquilo que a gente fala. Se ele tem um médico, que ele já fez uma endoscopia, identificou que ele não precisa fazer nenhum outro tratamento, com cirurgia, com endoscopia, com fundoplicatura, é só de vez em quando esse refluxo e tem orientação de usar o xarope, tudo bem. O que não pode é você ficar usando esse xarope aí 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, aí quando você vai investigar, tem uma lesão maior, né? Então, Alex, não tem problema você usar, porque realmente vai ajudar naquele momento agudo. Mas tenha o seu médico que ele saiba se você não tem nenhum outro problema maior lá. Legal. Vamos para mais uma pergunta? Opa. Vamos embora. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Queria saber do doutor se quando a gente está com uma pigarra constante na garganta, é refluxo também. Porque eu fui no otorrino e ele falou que era refluxo, mas fiquei meio na dúvida ainda. Meu nome é Fernando, eu sou de Jundiaí, São Paulo. Boa, né, Fernando? É isso aí, Fernando, pode ser o refluxo, viu? Pode ser que aí o que está acontecendo é uma frouxidão ali no esfíncter inferior, que a gente fala que é na válvula, e você não está tendo os sintomas comuns, está tendo esse pigarro o tempo todo. Então, com um exame a gente consegue detectar e aí a gente vai tratar adequadamente essa válvula sua ali, por endoscopia, por cirurgia, né? Tem hoje técnicas novas agora que está aqui, então assim, precisa tratar, porque deve ser refluxo sim. Às vezes até aquela dorzinha de ouvido que a pessoa tem, pode não ser dor de ouvido, pode ser do refluxo, não pode? Que ele sobe e vai para o canal auditivo também? Pode, é porque a nossa mucosa, né, ela é uma coisa só, né, Kátia? Então a boca, o esôfago, tudo é uma mucosa. Você tem um refluxo, chega até a garganta, aí a pessoa começa a fazer um processo inflamatório ali. Faz uma inflamação que acaba, é uma coisa única, vai para o conduto. Às vezes tem pessoas que têm isso, tem essas crises de dor de ouvido, tem pessoas que têm sinusite de repetição, que aí você vai ficar associado ao refluxo também. Olha, aqui chegou uma pergunta do Sérgio Gonçalves de Santos. Ele diz o seguinte: dizem que o uso contínuo de omeprazol pode causar demência na velhice. Isso é verdade? Essa muito me interessa, viu, Kátia? Por quê? Olha o Danilo lá, né, Danilo? Você tem Tomando refluxo, muito Danilo? omeprazol, né? Eu faço uso contínuo a longo prazo de pantoprazol. Mas pera um pouquinho, você foi no médico?
Não, mas já tá encaminhada aí uma consulta com o Dr. Greco aí pro futuro breve, viu, Kátia? Não, pro futuro breve não consta, tem que ser logo esperando essa semana que semana. vem, né? Futuro Tô te breve. esperando lá, viu, Daniel? Tô te esperando, vou fazer endoscopia. Não começa assim, não, viu? Vai ser um prazer te atender, viu, meu amigo? Por favor. Pode deixar. Então, porque isso é uma realidade, assim, né? Existem alguns estudos que mostram o que acontece. O omeprazol, esses inibidores, eles mexem com a nossa acidez, com a acidez do estômago. Então, isso, o ácido lá no estômago, ele é necessário para quê? Para absorver nutrientes, né? Para absorver vitaminas. Então, a longo prazo, ele muda muito essa acidez. Diminuindo a acidez, você vai ter uma digestão, né, de alguns nutrientes prejudicados. Então, alguns estudos mostram que lá no futuro, claro, é o uso indiscriminado por 20, 30 anos, alguns estudos correlacionaram com falta de algumas vitaminas e que levava a esses quadros assim, de uma demência senil mais precoce, nada muito sério, tá? Mas tem que tomar cuidado. Agora, não é para condenar o omeprazol. Isso, pessoal que está ouvindo a gente, teve um outro estudo que veio falando o pessoal de Hong Kong que o omeprazol dava câncer. O omeprazol não dá câncer. O omeprazol, o protetor, né, o inibidor de bomba de prótons, que a gente fala, ele veio para... Antigamente, qualquer úlcera gástrica virava uma cirurgia. Hoje, não. Você consegue tratar. A questão é assim, tomar a dose correta, pelo período correto, no tempo certinho. Se vai ter que ter um uso crônico, Danilo, vamos parar com o omeprazol, vamos fazer uma fundoplicatura endoscópica em você, vamos fazer um tratamento com radiofrequência, vamos ter que fazer uma cirurgia convencional, entendeu? Então, o remédio, ele tem o prazo dele para você, né, tratar a pessoa, se não partir para outros métodos. Tem uma pergunta aí? Estou te esperando lá. Pode deixar. Danilo, por favor, hein? Em cima de medicamento... na hora. Lógico. Em cima dessas perguntas de medicamento, quando eu estou muito estressado, o senhor me passou um probiótico, né? Que era para eu tomar quando tivesse crise. É melhor tomar um probiótico porque ele dá uma regulada no estômago, no intestino? Ou não é bom? Sim. Porque assim, uma vez por mês, eu tomo uma cartelinha daqueles lá por uns dias, um por Como dia você tinha durante mandado. 10 dias, sabe? Isso. Não, é isso mesmo, porque assim, não é só a acidez do estômago. Então, quando a gente fala do refluxo, aí agora, né, falando diretamente de como tratá-lo aí, né, o primeiro ponto, depois das medidas, é esse tratamento com a medicação. Agora, além do remédio que inibe a acidez, a gente tem que atuar de outras formas, como melhorando, né, a sua microbiota toda. Então, esses probióticos, eles vão ajudar a você fazer o quê? Digerir melhor os alimentos. Uma outra medicação que às vezes a gente usa, a gente chama de procinéticos, né? O mais comum, vamos dizer assim, que é a domperidona, é um remédio que você ajuda o quê? Estimular o esvaziamento do seu estômago. Então, hoje a gente tem algumas outras armas que não só inibir a acidez, né, mas fazer com que o estômago esvazie mais rápido e fazer com que a sua digestão com o uso de probióticos seja melhor. Por isso que a gente bateu um papo, a gente sempre troca, né, os apps aí para te orientar, você vai lá para te ver. Então, é importante isso, você ter um arsenal de medicações para atuar nas diversas maneiras, que é combater a acidez, fazer o estômago esvaziar mais rápido e fazer uma digestão melhor. Então, essa semana a gente já marca uma consulta para o Rodrigo, porque ele diz que ele tem o sistema de digestão dele lento. Não, o da Kátia que é muito acelerado, mas o meu é muito lento. Às vezes eu como, por exemplo, a gente sai para jantar, a gente almoça, vai. Mas almoça 1h, 2h. Dá 3 horas da tarde, a Kátia já tá com fome. Não é 3 horas da tarde, ele é exagerado. 5, vai. Depois, umas 5, 6 horas já tô ficando com fome. Cara, ele 10 da noite tem empanturrado. Eu acabo não jantando, porque eu sinto que ainda tô porque você empanturrado. Pra você ver, né, Kátia? Isso aí é muito individual, né? E você tem isso, é o metabolismo da pessoa, é o processo de digestão. Então, a gente come o mesmo alimento, a mesma quantidade, e uma pessoa em 2 horas, porque a sua microbiota está equilibrada, a sua acidez está equilibrada, e do Rodrigo, meu amigo, não. às vezes o Ricord do Rodrigo não, então precisa, né? O Rodrigo, às vezes, a gente, por um período, ajudar esse esvaziamento do estômago. Eu vou com o Danilo na consulta. Vamos os dois, era isso que eu ia falar. Eu vou ligar eu mesma essa semana e vou marcar para os dois juntos. Não, depois de janta. Põe uma costelinha. Não, a gente pode sair para jantar, mas tem que ser um negócio leve, entendeu?
É. Agora, eu acho que a maior parte das pessoas acabam percebendo isso e aceitando. Fala assim, um tem um metabolismo rápido, o outro metabolismo lento. É a constituição de cada um. E pode não ser a constituição de cada um. Pode ser que você, com uma medida não só de mudança de hábito, mas também de medicamentos corretos, você consiga nivelar, não vou dizer que passa a ter um metabolismo rápido, mas pelo menos ter um metabolismo, uma digestão mais no tempo correto, até para a absorção dos nutrientes, né, doutor? Exatamente, né? Então você tem que avaliar individualmente. Agora, né, recentemente, acho que questão de 15 dias, a gente fez um tratamento, que é uma novidade aí, que é tratar por endoscopia um paciente que estava combatendo, estava tentando alimentação, estava tentando medicação, e não ia. A gente detectou uma alteração ali dessa região da válvula, e que a gente consegue hoje ofertar outros tratamentos, né, que a pessoa, porque senão a pessoa só fica ali lutando contra aquela situação e não melhora de jeito nenhum. Então, a pessoa tem que identificar exatamente qual que é o problema para a gente poder tratar. Olha, estamos hoje com o doutor Eduardo Greco, um dos maiores gastrocirurgiões que a gente tem, endoscopista também no país. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas. A gente vai para o girinho rápido, só um tempo para você poder mandar suas perguntas, que a oportunidade é agora. Não perca não, a gente volta em 2 minutinhos. Agora falando do corredor norte-sul, no sentido de Congonhas, com lentidão da Ponte das Bandeiras até a passagem ali pela FATEC, tem lentidão também na altura da Estação da Luz. Para a Zona Norte, tem lentidão ali no Anhangabaú e na altura da passagem pela Rota, depois melhora. Faça pós-graduação na Unisa e destaque-se no mercado de trabalho. Cursos à distância com duração a partir de 6 meses e unidades em todo o Brasil. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos vemos lá. Rádio Bandeirantes. Falando agora da rodovia Castelo Branco, que deu uma piorada, aumentou o movimento no sentido do interior e tem lentidão entre o quilômetro 24 e o quilômetro 27. Já para quem vai para São Paulo agora, condição boa, sem dificuldades. Invista no seu futuro, faça consórcio na Embracon. Seu carro novo, imóvel com planos sob medida, acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. Bandeirantes. Aqui você tem do bom e do melhor. Bom, acho que agora já deu um tempinho para você poder fazer tua pergunta para o doutor Eduardo. Sei que tem muita pergunta já chegando por aí com você pelo WhatsApp. Só lembrando o número, é o 119... Vai lá, Danilo. Vamos lá. 11 999 048756. Tem já perguntas aqui pro doutor. Vamos colocar uma aqui, Kátia. Então vamos lá. Olá, pessoal. Bom dia. Aqui é o Edson de Mauá. Eu queria saber do doutor. Ultimamente eu tenho tido problemas quando eu estou me alimentando e sentir a comida assim, parar na garganta, né? E eu muitas vezes tenho que tomar água para empurrar a comida. Eu queria saber se isso, o que pode ser? Algum degrauzinho lá dentro, que eu não sei, ou algum problema mais sério, pode ser. O que pode causar a comida entalar na nossa garganta? Obrigado. Isso acontece comigo quando eu tô ansioso e como muito rápido. É, porque ele mastiga, né? Sim, o primeiro ponto o Ricó já mandou bala aí. Viu como esse meu paciente está obediente, hein, Kátia? Já tá, viu, Danilo? Eu tô formado, vou começar a operar com o computador. Nossa, não é pra tanto não, viu? Você vai... Se anima muito também não, exagera, né, não é por aí não. É louco, então, né? O primeiro passo é esse, é mastigação, ver o tempo. Às vezes a pessoa come com muita pressa, não come direito. Mas quando tá voltando muito, e às vezes a pessoa tem muito à noite, a gente tem muito relato também, é bom a gente passar isso aqui, que é aquele sufocamento noturno que a gente chama. É a pessoa acordar no meio da noite achando que está sufocando, sem ar. Então, ali, né, Kátia, aí já tem um espaçamento maior ali, já tem uma alteração de motilidade, até uma alteração da válvula. Aí nós vamos ter que partir para algum tratamento que não vai ser só medicação, que aí fazer tratamento com endoscopia, com a fundoplicatura ou com radiofrequência. Ou, às vezes, se for uma hérnia grande, alguma outra situação, que aí exige tratamento cirúrgico.
Agora, o tratamento cirúrgico também, existem vários tipos de tratamentos cirúrgicos, né? Porque antigamente a gente falava assim, tem que operar o esôfago para refluxo. As pessoas morriam de medo. Hoje a gente tem várias formas, são várias formas usadas para fazer essa cirurgia, né, doutor Greco? Sim, isso você tem, né, comportamento, dieta, dali se a pessoa não melhorava, o que ela fazia era ir para uma cirurgia, dependendo da indicação, porém hoje já tem outras alternativas, né? Então, dependendo, claro, de uma avaliação da manometria, da pH-metria, a pessoa não pode sentar na sua frente e você falar, vou te operar, ou vou fazer aquilo. Você tem uma série de exames que você vai analisar, e dentro dessa indicação precisa, hoje, por endoscopia, nós temos duas alternativas. A radiofrequência, que você já mostrou lá no seu programa, a gente já falou várias vezes que é um tratamento por endoscopia, pouco invasivo, que há 2 a 3 anos já existe no Brasil. Muitas pessoas já se trataram. E agora, recentemente, a gente faz 15 dias, a gente fez o primeiro, que a gente chama de primeiro fundoplicatura, é como se fosse a cirurgia tradicional, só que em vez de fazer de forma cirúrgica, fazer uma válvula ali no esôfago, para o estômago da pessoa, que a gente chama de fundoplicatura endoscópica, ou seja, por endoscopia já existe uma forma da gente fazer essa válvula e não fazer os furinhos no abdômen, mas fazer tudo pela boca do paciente, que aí ela é um pouco menos invasiva, o processo de recuperação é melhor. Então, o nosso grupo, tive o prazer aí, né, com o Dr. Tiago, o Dr. Manuel Galvão Neto, o pessoal escolheu o nosso grupo para começar a fazer esses casos. O paciente está super bem, está evoluindo bem, já está com outros casos programados. Então, é uma novidade para o pessoal aí, mas claro, lembre-se, não é todo mundo que pode fazer, né, Kátia? Passa por uma avaliação com o médico, tendo a indicação precisa, vai ser útil para tratar esse refluxo. E outra coisa que a gente pode falar, né? O pessoal que tem refluxo tem muita tosse, né, Kátia? Com essa história hoje de Covid, Verdade. a gente procura pessoas que estão desesperadas. Fala, doutor, eu preciso parar de tossir, porque qualquer lugar que eu vou, o pessoal me olha todo estranho, né? Então, às vezes, essa tosse intensa também é essa frouxidão ali na válvula. Olha, chegou uma pergunta aqui, você falou, acabou de falar desse exame, a pergunta é da Ana Cristina Afonso. O exame de manometria hoje está menos horrível, porque eu já fiz, tenho que fazer de novo e já fico desesperada só de pensar. Por que é tão horrível esse exame, como ela disse? Você ri, né? São dois exames. É difícil, viu, Kátia? Isso a gente não está aqui, né, para esconder nada de ninguém, muito pelo contrário. Não. A endoscopia hoje evoluiu muito, então a endoscopia é uma maravilha, a pessoa dorme, faz com tranquilidade. A manometria, o que acontece? É um exame que ela precisa passar uma sonda, chegar essa sonda lá pelo nariz até o esôfago e medir as pressões do esôfago. Só que a manometria você não pode fazer com a pessoa dormindo, porque se você faz com ela sedada, você mascara esses resultados. Então é um exame em torno de 15, 20 minutos, e é assim, engole, agora não pode mais engolir, para de engolir. Aí você fala para a pessoa não engolir, a primeira coisa que ela faz, ela engole, né? Então é um exame dificultoso, que incomoda a pessoa se sente incomodada realmente com o exame. E o segundo exame, que geralmente vem junto, que são os dois que a gente precisa, além da manometria, que é medir as forças do esôfago, a pH-metria, que controla a acidez gástrica. Aí a pessoa tem que ir para casa com uma sonda ultra fina, mas é uma sondinha que vai pelo nariz. E a pessoa fica 24 horas com aquela sonda, e essa sonda é ligada num aparelhinho que fica como se fosse um mapazinho, um holter, e fica medindo a acidez por 24 horas. Então, você imagina, né? A gente pede para a pessoa, olha, você precisa manter o máximo possível do seu hábito normal. Se possível, trabalhar, se alimentar normal, mas a pessoa com a sondinha no nariz. Então, são dois exames dificultosos. Mas com esses exames em mãos, a gente pode, por exemplo, olha, não, com os exames, com o resultado, não adianta só o remedinho ou só a dieta. Vamos partir para essa fundoplicatura endoscópica, por exemplo? Vamos. Então, a gente precisa do exame para indicar algum outro tipo de tratamento, entendeu? Olha, chegou mais uma pergunta aqui, deixa eu ver, achar. O Valdemar, ele diz, sou portador de esôfago de Barré. Faço uso do medicamento Dexilan 30 miligramas há um longo período. Devo me preocupar? Sim, interessantíssima essa pergunta que chegou agora, né? Que acho que aí a gente já está partindo para aquilo que a gente conversa, que são as complicações do refluxo, né? Então, o primeiro passo... vou te passar lá, né, Rico? É isso aí mesmo. O esôfago de Barré é isso. A pessoa começa a ter uma acidez e tem uma frouxidão ali na válvula e fica
fica machucando. Então, tem esofagite. Voltou? Voltou. Tá me ouvindo? Hoje tá Então, assim, picotando aí a tudo. pessoa Tô ouvindo. Então a pessoa tem uma esofagite, a pessoa não trata direito, começa a tomar medicação e aí o epitélio do esôfago, como se fosse a nossa pele, assim, ele muda. Então ele deixa de ser o epitélio esofágico e forma um epitélio, um tecido que a gente fala que é do tipo intestinal, tá? Para facilitar para o pessoal ficar. Então é a troca do tecido e um médico, né, que era o senhor Barré, ele que descobriu, né, e que pôs o nome nessa doença. Então a gente fala que a pessoa tem o esôfago de Barrett, o esôfago de Barré. Então é uma alteração epitelial. A princípio, você faz o diagnóstico, você controla isso sempre com endoscopias a cada 6 vezes, porque o esôfago de Barrett pode virar o que a gente chama de displasia, ou seja, uma mudança maior na célula. Essa displasia, ela pode ser de baixo grau e depois de alto grau. E se a célula vai mudando, um dia ela vira, infelizmente, o quê? Câncer. Então, a gente considera uma lesão pré-maligna. E também, né, Kátia, é bom a gente pôr isso, o pessoal saber. Quem tem essa patologia, hoje também você pode tratar por endoscopia. Existe uma ablação, uma radiofrequência ablativa, que a gente consegue ir lá e fazer o tratamento. Então, você pode tratar esse esôfago, você pode tratar essa mucosa, claro que depois vai ter o acompanhamento sempre a cada 6 meses, e não adianta só tratar ali e retirar, não pode ficar só com remédio, também tem causa, porque tem que combater o refluxo. Se está tendo alteração com o Barrett, é porque tem o refluxo, então às vezes tem que, né, fazer, por exemplo, vai fazer a ablação e vai também continuar tratando o refluxo. Então quem tem esôfago de Barrett tem que procurar e acompanhar, porque senão no futuro pode ter uma lesão considerada pré-maligna. Então, Valdemar, vai direitinho no médico, faça os exames direitinho, e por mais incômodo que às vezes o exame pode ser, é ele que vai fazer a diferença para a gente saber qual é o tratamento correto e resolver o nosso problema ou evitar um problema maior, né, doutor Grico? Exatamente. Então, uma coisa, Kátia, eu vejo os seus programas quando você fala de saúde em geral, né? Estimular as pessoas a se prevenir, né? Quando você vai no médico, aqui no Brasil, o pessoal fala assim, eu escuto muito isso, né? Fui no médico para quê? Fui lá no médico para descobrir doença. Fui no médico e descobri, se eu não tivesse ido no médico, mas se você não for, você vai descobrir daqui 2, 3, 4, 5 anos uma coisa muito pior. Pois então, e a gente só descobre o que a gente já tem, quer dizer, né? que você não vai ter nada, né? A pessoa, eu vou prevenir a fazer um exame e não vai aparecer nada. Não, isso não é prevenção. Na medicina, a prevenção é você detectar precocemente qualquer tipo de problema que você vai ter, e aí a partir daí tratar, né, antecipadamente, tratar de forma adequada para que você não tenha um problema mais grave no futuro. Verdade. Gente, eu vou passar os contatos do doutor Eduardo Greco, você querendo saber um pouquinho mais sobre o trabalho dele, mas antes de mais nada, tem sintomas de algum problema que se repete, vai ao médico. Antes a gente ficar preocupado de ir no médico à toa, do que a gente não ir e depois ver que se a gente tivesse ido, a gente teria solucionado um problema que se complicou depois. Então, para você saber um pouco do trabalho do Dr. Greco, @Eduardo_Greco com 2 Cs, ou então www.institutoendovita, o Endovita também é com 2 T's, e aí você vai lá e já vai ter informações sobre saúde, mais do que nunca, e informações de um grande profissional como o Dr. Greco. E o telefone da casa dele é 5734. Ele tá todo Passa engraçadinho hoje. Passa o celular. Passa. Isso, vai que ele passa, tu vai ver. Bom, um beijo, viu, Greco? Bom trabalho. Valeu, Greco, obrigado. Kátia, Ricó, vocês sabem que a gente tem uma amizade gigantesca. Eu agradeço o espaço, espero ter contribuído aí, né? Então, as pessoas que têm o refluxo, se cuidem. Temos a novidade, a fundoplicatura endoscópica para o pessoal que talvez precise. Danilo, estou te esperando, você é meu... Ninguém quer receber o convite, né? Vai ser um prazer recebê-lo lá no consultório. Né, vai ser, e Kátia e Rodrigo eu vou ter que falar, né? Porque você sabe, né? A Aline, o Eric, a Nicole estão loucos para a gente poder se encontrar, porque é muito bom. São super fãs dessa dupla toda. E a gente é fã dessa família toda, viu? Verdade. Um beijo. Beijo nos meninos, na Nicole, no Eric, na Aline. Bom trabalho para você. E Danilo, não é um convite, é uma intimação. Não, vamos todos juntos, né, Kátia? Você sabe que agora, nessas férias Tudo forçadas de mão aí, dada, né? em dezembro, janeiro, tive que fazer um check-up aí, né?
tive que cuidar da saúde à força e agora médico não quero ver tão cedo, mas vou aceitar o convite do doutor, viu? Não é querer, é ter. Beijo, viu, Greco? Tchau, Fica doutor. bem, bom trabalho. Beijão para vocês. Até mais.